Fala pessoal, no vídeo de ontem a gente falou sobre datas, né, no caso, e hoje eu quero fazer o seguinte, já que a gente falou sobre datas ontem, eu vou deixar o link do vídeo, se você quiser ver, na descrição aí. Hoje eu fiz um projetinho aqui no React para gente manipular a data da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Por exemplo, vou colocar uma data aqui, sei lá, ano 2000, e daí eu não vou colocar hora, nem minuto, nem segundo, só pra gente fazer um negócio mais rápido aqui. E daí a gente pode colocar aqui, adicionar dias, adicionar, sei lá, 120 dias numa data aqui. Ele vai fazer a conta aqui pra gente, ó. Por exemplo, adicionar meses, adicionar mais anos, por exemplo. E aí ele vai fazer a conta, né? Fazendo a conta com data. Isso aqui vai ser um exercício interessante para quem não tem conhecimento sobre React, né? No caso aqui, sobre JavaScript. É um negócio bem inicial mesmo. Eu já fiz essa aplicação, eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto, com uma pasta aqui vazia, né, no caso. Então a gente já pode começar a criar essa aplicação com o React aqui. O que eu vou fazer é parar essa aplicação aqui agora, vou sair daqui. E, na verdade, agora a gente pode começar a criar o nosso projeto com o React aqui. Então esse aqui morreu, né, no caso. Então beleza, vamos começar aqui. Nessa pasta vazia, eu vou abrir meu terminal. Então aqui no Visual Studio Code, Ctrl Shift C. Deixa o negócio pedindo para atualizar aqui neste momento. Pronto. Então aqui eu estou com o Visual Studio Code aberto, né? Beleza aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou digitar npx create react app. Então create-react-app. E daí aqui vinha o nome do seu projeto, né, no caso. Você pode fazer dessa maneira, criar uma pasta dentro dessa pasta, só que como eu já estou dentro de uma pasta vazia, fica meio redundante para mim. Eu quero que ele jogue os arquivos dentro dessa pasta. Então eu vou colocar um ponto aqui. E aí ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai instalar bastante coisas aqui. Então já já a gente volta assim que terminar. Então pronto, terminado aqui, a primeira coisa que você quer fazer é ver a aplicação rodando, né? Então esse Create React App, ele já cria uma aplicação React praticamente pronta para você. E aí você só precisa escrever o seu código agora. Então se eu der um npm start, a gente vai ver a aplicação que foi criada pelo time lá do Facebook aqui na tela. Quando é a primeira vez que você roda, geralmente demora um pouquinho mesmo para inicializar assim, mas depois no momento do desenvolvimento é bem mais rápido. Beleza, feito isso aqui, a gente pode começar a quebrar isso tudo aqui que eles fizeram para a gente, né? Então vamos começar aqui. Vamos vir aqui no... Vamos começar com CSS ou não? Vamos primeiro vir aqui nesse app.js e vamos tirar essas coisas. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui, ó. Acho que a fonte também está muito grande, mas eu acho que vai dar para você ver assim, ó. Então, vamos começar quebrando isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar desse header aqui, até esse header que eu vou tirar inteirinho. Vou remover isso aqui e vou colocar o meu aqui. Vou chamar isso de app por enquanto, só para você ver app ali na tela. E aí, eu salvando aqui, deveria já aparecer aqui na tela, né? Deixa eu olhar. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Então aqui a gente está vendo o nosso app aqui na tela. Beleza? Então só agora que a gente já está vendo o que a gente colocou aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no index.css e eu vou aproveitar esse CSS que eles já criaram aqui. Vou só fazer o seguinte, eu vou tirar essa margem daqui, porque eu vou fazer a minha aqui, o meu reset aqui em cima. Vou colocar o seguinte, vou colocar margem 0. Vou colocar padding 0. O pessoal costuma utilizar também outline se quiser, mas eu acho que a gente... vamos colocar outline none e border box sizing border box. Beleza, já deu uma mudada aqui um pouquinho. Outra coisa que eu quero fazer é colocar um background aqui no body, então eu vou colocar background color. Vou colocar EEE. Beleza, então a gente tem um fundo aqui, né? Tranquilo, então aqui no index vai ser basicamente isso. Se tiver mais coisa, a gente volta aqui e mexe. Outra coisa que a gente vai precisar mexer é nesse app.css aqui, ó. Eu vou tirar tudo aqui de app para baixo, dessa classe app para baixo aqui.
Vou tirar isso aqui dessa maneira. Deixa eu voltar aqui. A gente pode fazer assim, ó. Vou colocar um max width de uns 640 pixels. Vou colocar margem 50 pixels alto. E daí a gente já tem aqui, falta um fundo, né? Background color pode ser branco. Beleza, vamos colocar, vou tirar esse Text Align Center, vou colocar a gente pode colocar um padding aqui também, né? Para ficar menos feio. Não vai ficar linda essa aplicação, não se preocupe, eu não vou ficar focando em CSS aqui. Mas só para a gente ver aqui, melhorzinho na tela, vou colocar um Box Shadow. Vou colocar 10 pixels, né? Só para ela expandir, né? A sombra. Vou colocar um RGBA de, por exemplo, preto com opacidade. Então, 0, 0, 0, né? E aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, 0.1, que seriam os 10% de opacidade aqui. E aí a gente tem isso aqui, né? Deixa eu só colocar também uma arredondada nos cantos. Border Radius, uns 5 pixels. Beleza, então a gente já tem aqui agora a nossa aplicação. Agora, a gente pode começar a escrever a aplicação em si. Então, o que a gente vai precisar? Deixa eu ver o que está dando de erro aqui. Isso aqui, esse logo, a gente não está precisando dele no momento. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um componente principal aqui, né? No caso, que vai ter o nosso formulário ali e vai exibir as coisas. Então, eu vou criar uma pastinha no SRC aqui chamada de Components. E daí aqui dentro desses components eu posso criar um file chamado main.js. E daí só para falar que a gente não criou, vamos criar um CSS também para esse main.css, para esse componente. Eu não vou me preocupar muito aqui com a organização da aplicação, vou jogar tudo aqui dentro de components mesmo. Mas numa aplicação que é muito grande, talvez você queira utilizar outro tipo de organização, é claro, né? Então beleza. Vamos criar esse componente main. Então aqui, ó, do zero, a gente vai criar um componente. Para isso, a gente precisa falar import React from React. Beleza? E aí aqui a gente vai exportar uma função. Então, export default function. E vamos dar um nome para essa função chamada de o mesmo nome do componente aqui, que é main. E aí, beleza. E aí, a única coisa que eu preciso fazer nessa função, vou só deixar um comentário aqui rapidinho. Não, vou não. A única coisa que a gente precisa mesmo fazer nessa função é retornar alguma coisa. Como geralmente componentes React retornam muito JSX, né, que é um HTML próprio do React aqui, a gente utiliza a expressão, né, para retornar. Então, a gente coloca a expressão dentro de parênteses. Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse retornar um H1 falando main, esse componente vai retornar um main. E aí, você vê o seguinte, o meu app aqui, que é o seguinte, o caminho completo está sendo assim, ele está vindo no index, né, e aí ele renderiza o app na tela, numa div que chama root, que essa div está aqui no public index.html. Se você observar, né, então está aqui. Então, ele está renderizando o app dentro daquela div lá que você viu no HTML. Daí, se você seguir a linha aqui, ó, você vem no app, aí você entra no app aqui. Aí no app, você vai ter um componente que está renderizando alguma coisa. Então, esse componente está renderizando uma div, app, né? No caso, se você olhar nos elementos aqui no console, você vai ver que dentro do root, né, que eu te mostrei, tem esse app, que é o app aqui em si, e aí dentro do app tem o H1, que é o que a gente está vendo. O que a gente quer fazer aqui agora é importar o nosso componente, então import main from, e aí você passa o caminho lá de onde está o seu componente, componentes main, e daí você renderiza este componente aqui, ó, nesse lugar. Então, para renderizar o componente, eu vou simplesmente abrir as tags como se fossem tags do HTML, na verdade isso aqui é JSX, né, no caso, e vou renderizar o componente. Esse componente precisa ser fechado aqui, ou assim, ou desse jeito que está a div aqui. Mas nesse caso, a gente não precisa colocar coisas dentro desse componente, então ele pode ser auto-fechado assim, né? Então aqui você já está vendo main, ou seja, agora o caminho ficou assim, veio no index, aí o index renderizou o app,
Aí o app renderizou o main e assim por diante. Você tá vendo que é um componente praticamente dentro do outro aqui, né? E aí, beleza. Então, voltando aqui na nossa história, a gente não vai precisar mais mexer, eu espero, nesse app. Então, a gente pode fechar ele, a gente pode fechar esse app.css. E aí, o legal aqui é que é tudo junto e misturado, né? Então, a gente vai ter CSS, HTML, entre aspas, que o HTML aqui, na verdade, se chama JSX, que é um HTML com superpoderes. Você vai entender mais pra frente. E aqui a gente também pode misturar CSS. Então eu posso fazer assim, import main. Aliás, vou passar só o caminho main.css. Só que aqui, como eu estou importando um negócio que está dentro da mesma pasta aqui, eu vou utilizar esse tipo de caminho aqui, né? Caminho relativo. Eu esqueci o nome disso. Acho que caminho relativo aqui. Eu sempre tenho que colocar assim quando eu vou importar coisas que são minhas mesmo aqui. Você vai ver também ao longo aqui das aulas. Então, só de eu importar esse CSS, você pode utilizar CSS aqui. Então, por exemplo, no meu main aqui eu tenho esse H1. Se eu quisesse dar uma classe aqui para ele, eu não posso falar class, né, no caso aqui, porque class é uma palavra reservada do JavaScript, então eu vou falar class name, que é o nome das classes que eu quero mandar, e aí aqui é igualzinho ao HTML. Vou mandar aqui, por exemplo, título, eu vou mandar em inglês, main title, beleza. E daí aqui, você pode vir no CSS e estilizar isso daqui, ó, por exemplo, main title, text align, center. Beleza, então agora está alinhado ao centro o nosso título. Então você vê que o componente, as coisas aqui são meio misturadas, né? Então HTML, CSS e JavaScript aqui, tudo no mesmo arquivo. E aí, novamente, quando eu falo HTML, não é HTML, isso é JSX. Beleza, sabendo disso, vamos começar aqui a escrever o nosso programa aqui, né, o nosso app. Então eu vou chamar isso aqui de datas, não tem um nome melhor para dar para ele agora. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um novo componente para ser um formulário que você tinha visto na outra aplicação. Então aqui eu vou criar, nesse componente aqui, eu vou criar um outro componente chamado de form.js. E daí nesse form é a mesma coisa, eu vou até copiar aqui, ó. Ele vai ser um componente também, então eu vou copiar aqui. A única coisa que eu vou mudar, eu vou tirar esse import do CSS, porque já tem esse import no main aqui. E aqui eu vou mudar o nome dele para form. Beleza, a gente tendo o nosso form, só para você ver isso lá na tela, eu vou importar esse form dentro do main, e aí o main vai renderizar esse form aqui. Então, vou vir aqui, ó, vou dar um import form from ./form. E daí agora eu posso jogar esse form aqui. Só que aqui a gente vai ter um probleminha. Eu nunca posso renderizar mais de um componente na raiz, assim, nessa hierarquia aqui. Eu não posso vir aqui e fazer assim, ó. E renderizar o meu form aqui. Porque vai dar esse erro aqui. Ele vai falar que não pode, se você quiser ler o erro aqui, mas já te adiantando, eu não posso fazer isso. Então ele está me falando que eu tenho que usar, se eu quiser utilizar um fragmento, eu posso colocar duas tags vazias aqui, ou eu posso colocar um outro elemento. Por exemplo, se eu quisesse criar uma div aqui e envolver esses dois elementos, eu poderia. Ou se eu quiser também colocar uma tag vazia, caso eu queira, eu posso também. Eu posso fazer assim, porque é uma regra do React aqui mesmo. Então, beleza. Agora a gente já renderizou o nosso título. E agora a gente já renderizou também o nosso form aqui. Só que o nosso form não tem absolutamente nada ainda. Só que a única coisa que eu quero fazer aqui é colocar um margin bottom nesse título aqui para ficar mais longe um pouquinho ali. Então, beleza. E aí agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou escrever o formulário aqui. Então, no form.js aqui no caso, eu posso apagar esse title aqui e a gente pode começar escrevendo um form HTML aqui. Como se fosse um form HTML. Quando a gente for colocar funcionalidade, você vai entender melhor aonde fica diferente. Daí nesse form eu vou ter um label. Vou colocar label para, por exemplo, main date. E aí eu vou colocar um input aqui dentro, type date. E aí class, eu vou colocar id, né? Para já pegar aquele main date.
Beleza, então a gente já tem um input aqui, né? Eu posso colocar aqui um span aqui, por exemplo, span, a data, vou chamar isso só de data. E aí a gente tem aqui a data aqui, beleza. E daí, o que a gente pode fazer é estilizar isso daqui um pouquinho, né? Para ficar menos feio. Então, mas deixa eu continuar escrevendo aqui um negócio aqui, depois a gente altera. Eu vou colocar mais aqui, mais coisas. Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar dias, né? Que era eu tinha colocado assim no outro, mais ou menos dias, porque pode ser número positivo ou negativo. Esse tipo de input aqui vai ser number. E o nome aqui vai ser, vou chamar de more days aqui, isso daqui, então, more days. E vou colocar no input aqui, more days. Vou colocar uma classe neles aqui também, class name, lembra sempre, class name igual a number input. E aí, só para você conseguir ver melhor o código, eu vou fazer esse código assim, ó, esse input dessa maneira aqui, ó. A gente acabou esquecendo de configurar o ESLint. Depois deixa nos comentários aí se você quer aprender a configurar o ESLint aqui no Visual Studio Code. Esse aqui eu vou chamar de main date. Main date. Beleza, então a gente já tem dois inputs aqui. O que a gente pode fazer aqui, na verdade, é meio que... Deixa eu imaginar. A gente pode colocar uma classe no form também, né? Deixa eu vir aqui no form. Colocar classe name igual a main form. E daí, a gente pode estilizar esse form aqui, se a gente quiser. Então, aqui no meu main.set, você pode criar outro CSS só para esse componente form aqui, caso você queira reutilizar esse formulário em algum lugar. Aqui, para a gente, não vai ter necessidade disso. Eu vou colocar um display flex. Não vai mudar nada, por enquanto. Só que o que eu quero fazer, na verdade, é pegar esse aqui, esse label aqui, colocar um class name nele aqui e chamar isso aqui de, pode ser main date. Eu vou tirar esse class name daqui, eu não vou precisar dele aqui, eu acho. E daí eu utilizo essa classe aqui, ó, para estilizar ele aqui. Então, nesse label, eu quero que ele tenha uma largura de 100%, width 100%. Só que para eu fazer isso aqui no caso, tá vendo que ficou tudo loucão aqui? Eu precisaria no form falar que ele pode fazer o wrap, né? Flex wrap igual a wrap. Beleza, aí a gente consegue fazer o que eu imaginava, né? Se eu colocar um fundo aqui, background, color, red, por exemplo, só para você ver, você vai ver que agora ele ocupa a parte inteira aqui. Beleza, então vou deixar aqui rapidinho e já a gente remove. Então, aqui no form, eu vou colocar align items center, justify content center. Beleza, e esse aqui, ó, eu vou ter que pedir para ele se alinhar aqui, porque isso aqui é do label, né? Então, text align center. Beleza, vou colocar um margin bottom também, de uns 20 pixels, só para dar uma distanciada ali. Beleza, a gente já tirou aquele fundo horrível que estava ali, né? E a gente pode colocar também no span aqui, só para dar um espacinho, a gente pode colocar no span dele aqui uma margem. Span, margin right, uns 30 pixels. Renha, foi muito. Uns 10, vou colocar uns 10 pixels aqui só. Não, 5 pixels deve dar. Beleza, já ficou mais ou menos feio do que tava aqui, né? E agora, esses inputs aqui, ó, porque isso aqui eu vou ter vários deles. E esse aqui, vários não, né? 3 deles aqui. Eu vou ter dias, meses e anos. Então, vou ter dias, aqui meses, depois a gente volta ajeitando isso aqui, e anos.
E daí, ó, tá vendo? Ficou tudo loucão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que eles tenham... Eu acho que eu já coloquei, né, os classes neles aqui, number input. Eu vou colocar uma largura de uns 60 pixels nele. Max, eu vou colocar width direto de uns 60 pixels, acho que deve dar. E aí ele já fica menorzinho assim. E daí, o que eu quero também é dar uma distanciada entre eles aqui. Então, eu vou colocar uma margem de uns 10 pixels só nas laterais. Beleza, só isso aqui já não ficou lindo, mas não ficou tão feio assim também, pelo menos. Beleza, e agora a gente pode partir para a funcionalidade aqui, né, no caso. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente precisa ter aqui, né? Quando a gente for trabalhar, quando a gente vai trabalhar aqui com esses dados dentro do React, geralmente a gente vai trabalhar com estados, né? Então, a gente precisa manipular o estado de alguma coisa aqui. Por exemplo, se eu mudar esse input, eu quero que o valor desse input seja configurado numa variável aqui, né, no caso. Se eu mudo esse input, eu quero que o valor desse input seja configurado numa variável e assim por diante. Se eu mudo esse input, eu quero que a variável que reflete esse input também mude o seu valor. Por exemplo, a gente vai ter a data sendo exibida aqui embaixo. Eu quero que a data que tiver nesse input seja manipulada de acordo que eu vou mexendo nos valores aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu te mostrar aqui. Aqui dentro do form, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu pegar, por exemplo... vamos pegar esse input aqui, ó, de more days. A gente não vai manter o estado aqui nesse componente em si, mas só para você entender, ó, eu posso vir aqui e falar assim, ó, por exemplo, const days, e aí aqui vai ser, eu vou fazer array destructuring, já eu te explico por quê, vou falar set days, e aí eu vou falar assim, ó, aqui em cima eu vou importar junto com o React um hook que chama useState, e daí eu vou utilizar isso daqui para setar o valor dessa variável. Então, o valor da variável em si vai estar aqui em days e a função para setar o valor dessa variável, para configurar o valor dessa variável é essa aqui. Então, eu vou dar um valor inicial para ela de um valor vazio aqui, né? No caso, eu posso até colocar 0 se eu quiser. E aqui no meu input, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar value igual a, e daí days, que é a variável que eu queria lá. Então, só de eu fazer isso, você já viu aqui que eu já tenho um erro aqui, ó, no meu negócio aqui, ó. Tá, beleza, faltou o onChange aqui, já a gente corrige isso aqui, não, a gente vai corrigir, só porque eu tô te explicando aqui o que acontece aqui. Então, beleza, eu tenho esse valor, mas como o React está falando, eu não tenho um onChange, então esse input não vai mudar o valor dele, né? Eu posso digitar, eu tô digitando aqui e não tá acontecendo nada. Então, eu preciso de chamar o evento onChange. Então, quando o valor desse input mudar, essa variável tem que ser chamada e o valor desse input já vai automaticamente ser setado nessa variável aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode vir aqui e falar onChange, que é o evento de mudança do input, e aí eu vou chamar essa função que seta o valor dessa variável. Então, essa função aqui, ó, eu não vou poder chamar ela direto assim, certo? Porque se eu fizer isso, ela é executada, né? Então, eu não quero que ela seja executada assim que o componente monta aqui na tela. Eu quero que ela seja executada quando o input mudar aqui. Então, quando o input mudar, eu vou criar uma função aqui, e aí dentro dessa função eu vou retornar setDays, e aí e.target.value, que é o e aqui no caso é o evento, né? O e.target é o próprio input, e aí o e.target.value é o valor do input que eu estou setando aqui. Então aqui nesse momento eu poderia falar, por exemplo, 50, e aí o meu input, se você observar aqui dentro do body, o value do meu input está sendo modificado pelo JavaScript aqui. Então se você olhar no, acho que é esse aqui, days, ó, você está vendo aqui que o value muda de acordo que eu mudo aqui o valor. Ó. Se eu mudo para 500, por exemplo, ó, e saio do input, ele muda lá para 500. Ó. Se eu mudo para 1,
e saio, ele muda aqui para 1 de volta, tá vendo? E o mais legal é que tudo que eu digito nesse input já está nessa variável, então eu posso utilizar ela na onde eu quiser. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui nesse form aqui, um H1 aqui dentro, mostrando o valor dessa variável, a gente vai remover isso, mas só para você ver, tá ali 0. Se eu coloco aqui, sei lá, -1, tá vendo que eu estou mudando aqui, ó, tá refletindo aqui, porque é o que eu acabei de explicar, né? O valor do input já está sendo setado nessa variável aqui. Beleza. Feito isso, dito isso, aliás, a gente pode agora partir para fazer a coisa real, né? Eu não quero manter o meu estado dentro deste componente aqui, porque eu quero manter o meu estado dentro do main aqui, porque eu quero que tudo que seja feito aqui dentro seja refletido aqui no meu main. Você pode até manter lá dentro, mas no caso aqui eu quero trazer o meu estado para cá. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um estado aqui fazendo o seguinte, const date igual a setDate vai ser igual a aquele useState que eu te falei. useState. Beleza, feito aqui, deixa eu só dar um espacinho aqui, e aí aqui ó, eu vou colocar um igual a useState, e o valor inicial vai ser uma string vazia aqui. E daí eu vou ter também o seguinte, const, e daí a gente pode, na verdade eu quero criar um objeto aqui também, que tenha dias, meses e anos. Então eu vou chamar ele disso. Então days, month e years. E daí a mesma coisa, set. Então você vai perceber aqui que vai ser a mesma coisa. Sempre date e aí set. Date e aí aqui como chama days, month e years, eu vou falar set. Days, month e years. E aí a mesma coisa, igual a useState, só que o valor inicial dessa aqui vai ser um objeto. E aí aqui dentro eu vou ter o seguinte, deixa eu fechar isso aqui só para você ver melhor. Vou ter days, e aí eu vou começar com 0. Quantos dias adicionais eu vou colocar na data? Eu vou começar com 0. E aí month. Eu vou chamar de, vou colocar sempre no plural aqui. E year, years, no caso, vou colocar tudo com valor inicial de 0. Beleza? E daí eu quero fazer o seguinte, eu quero que esses valores aqui, ó, já sejam preenchidos com esses valores aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui, e na verdade outra coisa também, eu quero que essa data aqui seja essa data que vai estar nesse input aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou mandar para esse componente form, eu vou mandar alguns atributos aqui, que na verdade vão ser tipo atributos HTML, né? No caso, que na verdade vão ser essas coisas aqui, essa variável, essa função, essa variável, essa função, eu vou mandar para dentro desse form. Então eu vou falar date igual a date, setDate igual a setDate. Não precisa ser o mesmo nome, mas por consistência eu prefiro deixar com o mesmo nome aqui. E daí aqui, um negócio interessante, né, que eu não te falei, né, é quando você vai escrever dentro do JSX, que é o HTML do React que eu te falei lá, né, você vai utilizar as chaves aqui. Então aqui, na verdade, é JSX e aqui é JavaScript. Então aqui seria JSX, aqui JavaScript. E eu vou mandar o restante das coisas. Então eu vou mandar isso aqui também. Eu vou descer esse formulário só para ficar mais fácil de ver aqui. Vou descer ele aqui. Vou colocar isso daqui também. E esse outro aqui também. Beleza, então eu estou mandando todas essas funções lá para dentro lá do componente, né, do nosso formulário. Então aqui agora a gente pode começar a pegar os valores dessas funções que eu te falei aqui, né? Então aqui, por enquanto, a gente ainda não precisa do useState.
Como é que a gente pegaria? Aqui vem uma propriedade que chama props, aqui no caso, um parâmetro aqui que chama props, e tudo que eu mando aqui dentro, vem dentro dessa propriedade props, que eu poderia chamar props.date, props.setDate e assim por diante. Mas eu prefiro, ao invés de pegar assim, pegar dessa maneira. Date, por exemplo, setDate. E daí a gente pode utilizar essas coisas que são desse componente aqui dentro desse componente. Então, por exemplo, suponha que eu queira setar essa data aqui. Então, eu vou falar o seguinte, value igual a date, no caso, que é essa data aqui. E daí, no setDate, eu faria o seguinte, onChange igual a uma função, no caso aqui, que eu vou ter o evento, uma arrow function, né, no caso. Vou ter o evento aqui. E daí aqui o que a gente pode fazer é o seguinte. Set date. E daí .target.value. Ou seja, quando eu mudar o valor desse input, você vai ver, deixa eu te mostrar aqui, o value dele aqui. Você vai ver que ele vai mudar para o que a gente escrever aqui no value. Então, por exemplo, se eu coloco lá 10/10/2000, você está vendo aqui, ó, que o valor do input já foi alterado para o que a gente queria aqui, né? Beleza? Então, assim que essa data for alterada, for setada, eu já quero exibir ela aqui embaixo para a pessoa já tendo feedback visual aqui. Então, aqui no meu primeiro componente, vou criar um parágrafo aqui, P. Vou colocar um class name nele de date, por exemplo. E daí aqui a gente já pode exibir o nosso date. Só que, deixa eu pensar aqui, eu acho que não vai ficar legal assim. Aliás, não vai nem funcionar assim se a gente fizer dessa maneira. Porque, vamos colocar aqui só para você ver, 20/10/2000. Ele exibe aqui, mas ele está exibindo a data no formato aqui do HTML mesmo, que vem do valor do HTML. E não é isso que a gente quer. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. A gente pode criar uma função aqui dentro que vai ter o trabalho de renderizar essa data aqui para a gente. Deixa eu só ajeitar o CSS desse parágrafo aqui. Então, vamos lá. p.date, acho que foi isso que eu coloquei, né? p.date vai ter, sei lá, um font size de uns 30 pixels. Text align center. Vou colocar um margin top, por exemplo. Eita, margin top de uns 30 pixels. Beleza, então ela vai ficar aqui assim, a nossa data principal, só que ela não vai ficar nesse formato em específico. Então a gente pode escrever uma função em qualquer lugar, na verdade pode ser até aqui, depois a gente pode separar ela. Eu estou fazendo aqui só por questão de didática mesmo, mas depois a gente pode separar ela aqui. Então eu vou escrever function. Vamos chamar de showDate. Vou receber aqui dentro o seguinte. E daí, a ideia é interessante. Ó, a gente já pode receber a data, né, que a gente tem aqui. E a gente pode receber também dias, meses e anos para a gente já configurar essa data aqui. Então, vai ser tudo aqui dentro dessa função mesmo. Então, date string e days, month e years. Isso aqui vai ser um objeto. E isso aqui vai ser uma string. Beleza. Então agora vamos começar a escrever essa função aqui. Eu vou criar uma data falando date to show, que é a data que a gente vai retornar, se der para retornar, né? E vou tentar fazer assim, ó, new date, né, do JavaScript, e vou tentar configurar a data aqui. Pode ser que essa data não seja configurada. Deixa eu ir te mostrando aqui. Eu vou dar embaixo aqui, eu vou dar um return date to show. E aí, como vai ser uma data, eu posso falar to locale o date string, por exemplo. E aí ela deveria ser exibida. Então vamos usar essa função aqui, ó, no lugar disso daqui, eu vou usar essa função passando o meu, tá vendo o invalid date aqui? Passando o meu date, né, que é a data que a gente tem. Então a gente está vendo o invalid date aqui, eu não quero isso. Então,
como é que a gente pode fazer? A gente recebeu uma string vazia, ele não conseguiu criar essa data aqui. Então, como é que a gente pode fazer para checar? A gente pode checar, olha, se não existe date string, né, que é a primeira que a gente recebeu, ou se esse date to show for inválido, essa data inválida, a gente pode fazer isso falando getTime, por exemplo, que vai retornar none, no caso aqui, e isso é falso. A gente pode dar um return, né? E daí a gente pode retornar uma string vazia de novo aqui, porque aí ele não vai ser exibido aqui. Beleza. Só que vamos tentar mandar uma data correta aqui. Então 10 do 10 de 1987, aliás. E agora ele já exibe a data aqui. Você vê que legal? Interessante, né? Então agora se a gente não tem data, ele não exibe, porque a nossa função está tratando disso. Mas se a gente colocar uma data que é válida, ele exibe aqui. Você pode utilizar isso para criar um erro, enfim, qualquer coisa que você quiser. Aqui eu quero manter as coisas bem simples. E daí aqui eu quero fazer o seguinte. Nesse aqui a gente vai ter dias, meses e anos, né? Então eu vou falar const. E aí eu vou fazer destructuring days, month e years igual a days, month e years, que é isso, esse objeto aqui. E daí aqui a gente pode fazer umas checagens. Por exemplo, se eu recebi days, eu posso falar que aquela date to show vai ter um set date, né, que é o dia, igual a date to show .get date mais, e aí, days, que é o que eu peguei aqui, né? Days, aliás. E daí a gente pode fazer isso com todos aqui, com days, com month, com years, só com os três, né, que a gente está utilizando. Então, month, years, e aí month aqui, e years aqui. E aqui não pode esquecer, né, set month, e get month e set e full year com get full year. Então beleza, agora a gente já tem a nossa função, que eu espero que funcione perfeitamente. Deixa eu pensar aqui o que eu tinha feito. Uma outra coisa interessante aqui é o seguinte. Essa data, do jeito que a gente vai enviar aqui, ó, ela vai vir assim, com ano, mês e dia, né? O valor dela vai ser assim, então ano, mês e dia. E daí, quando ele configurar aqui, vai dar uma divergência com o nosso time zone aqui, né, no caso. E aí, a maneira mais simples que eu achei para resolver isso aqui foi o seguinte, setar a hora, o TC, no caso aqui, date to show, para 3 horas a mais do que a hora que ele vai utilizar, porque ele vai pegar a hora 0, só que ele vai pegar o UTC, né, no caso. O que a gente quer é o nosso time zone, então set UTC hours, isso, set UTC hours, eu vou colocar um 3 aqui. E daí agora, eu espero, na verdade a gente não vai trabalhar com data e hora, mas se você estivesse exibindo, por exemplo, to locale string, provavelmente você vai ver data e hora aqui. Então, 20 de 10 de 1980 aqui, ó. Cannot read property days of undefined, na onde? Foi no nosso show date. Foi na nossa função aqui mesmo. Days of undefined. Porque a gente não enviou aqui, né, no caso, ó. É isso aqui, ó, date to show aqui, days, é esse nome que eu esqueci o nome, days, month e years aqui, ó, a gente não mandou isso aqui. Beleza. Então agora, eu até esqueci o que eu tava falando, vai ser, por exemplo, 10 do 10, eita, deixa eu apagar aqui e começar de novo. Vou colocar 10 do 10 de 2010. Você vai ver, ó, data e hora zerado. Se eu não fizesse isso aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, você vai ver que a data e hora agora vai vir diferente, ó. Por exemplo, 2010, você está vendo que vem 9 horas, ou seja, 9, 10,
11 no caso aqui, que são as 3 horas de diferença do nosso fuso horário aqui. Então, beleza, deixei aqui, pronto, o nosso formulário está funcionando aqui, agora falta a gente fazer essa funcionalidade aqui, né, no caso. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. A gente pode, como a gente está recebendo esse input aqui, esse valor aqui, a gente está recebendo, mas a gente não está usando isso aqui, ó. Esses valores aqui, ó, a gente vai utilizar... Eita, eu copiei demais. A gente vai usar eles aqui. Então agora, a gente vai fazer o seguinte, por exemplo. Pega aqui o dias para você ver. Eu vou colocar aqui, ó. No dias aqui eu posso colocar um value, né, no caso. E daí vai ser isso daqui, ó. Esse objeto, ponto dias. Então, esse objeto, ponto days. E daí a gente já vai ter um valor aqui, no caso aqui, né. Agora, o que a gente precisa é do onChange. Daí, esse onChange, a gente vai passar isso daqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. Né, que é o evento. E daí eu vou usar a função, né, set days, dias, meses e anos aqui. E daí aqui dentro eu vou passar um objeto. Vou fazer destructuring nesse objeto que já existe, para a gente não perder as coisas que a gente já tem nesse objeto. E vou falar days. E aí aqui... Não, na verdade o que eu vou fazer é .target.value, beleza. E daí só para você conseguir ver melhor, eu vou quebrar aqui em mais linhas. Beleza, então o nosso dia já está funcionando aqui, só que o que a gente precisa fazer é colocar uma data aqui. Deixa eu colocar um 10 do 10 de 2010. Toda hora eu erro 2010. Beleza, se eu colocar aqui mais dias, tá vendo? Ó, os dias vão subindo, ó. E aí, se passar do mês, ela passa aqui do mês. Beleza, agora o que a gente vai fazer é nos meses e anos aí. Então, vou copiar isso daqui. A gente pode colocar aqui a mesmíssima coisa. Vou colocar como month. E aqui, month também. E aqui embaixo a mesma coisa. Vou colocar como years. E aqui, years. Então agora a gente tem praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Que é um 20 do 10 de 2010. A gente tem aqui, a gente pode somar dias, né? Na nossa data, a gente pode somar... vamos só conferir os dias. Beleza. Não, não tá não. Tá dando errado aqui, ó. Porque a minha data é 20, né? No caso, com 0 tem que ficar zerado aqui. Deixa eu ver o que tá de errado aqui na nossa funçãozinha. Então, date to show. Date string, a gente está setando a hora aqui, tudo belezinha. Date to show, tá beleza. E a gente mostra a nossa data aqui. A data a gente está setando aqui, tá tudo beleza. Eu acho que eu sei o que pode ser. Vamos tentar fazer um negócio aqui, ó. Converter isso aqui para number. Que eu acho que deve estar vindo string do input ali. Então, deixa eu converter esse aqui só para a gente ver se vai ficar tudo corretamente. Então, vamos testar agora. 10 do 10 de 2010. Mais um dia. Beleza. Beleza. Agora sim. Mais um mês. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá indo, ó. Beleza. Então, maravilha. Agora sim. Agora deu certo. Então, acho que é só isso que a gente tinha que fazer, né? Vamos agora corrigir os probleminhas aqui. Então,
Show date eu vou separar no outro arquivo. Lembra que eu te falei que a gente poderia separar isso aqui? Então agora a gente quebrou a aplicação tudo aqui, né? Então aqui eu vou criar uma pastinha chamada Utils, new folder Utils. Vou criar esse arquivo showdate.js. Vou fazer export default function, né, no caso. E agora a gente pode importar ela aqui. Então a gente pode fazer import. Vou importar aqui, ó. Import showDate from. E aí /, utils / showDate. Beleza, já voltou a funcionar aqui a aplicação. O que mais que a gente pode fazer aqui, ó? A gente deixou uns inputs com ID igual, né, na página. Então vamos resolver aqui, ó, nesse local aqui, a gente deixou tudo com more days, né, na verdade. Então pode ser more month e more years. Beleza, resolvido. Agora sem nenhum erro aqui na aplicação, a gente pode utilizar aqui agora, né? Podemos testar, por exemplo, 1/1 de 2020, que está chegando aí, né? E aí a gente pode testar, ó. A gente está adicionando 9 dias, né? No 1/1, uns 2 meses, 3 meses e 2 anos. Então aqui, ó, legal, porque aqui agora a gente pode, por exemplo, colocar quanto tempo a gente quiser, ele vai virando os anos, vai virando, enfim, isso aqui é bem interessante. 25 dias ele adiciona, ele vira mês se precisar virar, então ele faz esses testes aqui. Então esse vídeo é meio que baseado no que a gente fez no vídeo anteriormente, só que agora a gente fez com o React aqui. Uma outra coisa que eu tinha te falado era o seguinte, do ESLint, né? Então, para não falar que a gente não fez, vamos fazer isso aqui, porque agora a gente já fez o que a gente precisava de fazer. Eu vou jogar esse código no GitHub, vou deixar no link aí na descrição para você ver. E a gente pode configurar o ESLint aqui também. Então, para a gente fazer isso, vou abrir uma aba do terminal, npm i ESLint e babel ESLint. E daí ele vai instalar aqui. E provavelmente vai demorar um pouquinho aqui, vamos ver. Demorando para abrir a sessão, vamos lá. Beleza, terminado aqui, npx ESLint ---- init. E daí, já enquanto ele faz aqui as coisas dele aqui, ó. Já é interessante você ter a extensão no Visual Studio Code do ESLint aí. Então, é essa aqui. ESLint, beleza? E aí, aqui eu vou deixar na última opção com a setinha do teclado. Deixar na última opção, vou deixar JavaScript Modules, React. Não vou usar TypeScript. Vou colocar Browser e vou utilizar Use a Popular Style Guide aqui. E daí, nesse Style Guide aqui, eu vou utilizar o da Airbnb, vou utilizar JavaScript e vou dar um yes y para ele instalar as dependências que ele precisa instalar aqui. E daí, outra coisa também que você vai precisar fazer é mexer nas configurações aqui, settings. Posso vir aqui, ó, nesse íconezinho, abrir as settings, e aí aqui embaixo de tudo eu coloquei essa configuração aqui, ó, editor.code actions on save, e daí é um JSON, né, isso aqui. E aí eu coloquei source.fix all ESLint true. Por quê? Quando eu salvar o arquivo, o ESLint já vai corrigir os problemas todos que estiverem aqui para mim. Então, quando eu salvar o arquivo aqui, ó, você já está vendo que já deu ruim aqui, né, no caso. Isso aqui já é o ESLint falando que deu alguma coisa ruim aqui. Mas a gente vai corrigir isso aqui agora. Deixa eu ver aqui o que é o problema. Eu escrever JSX no arquivo JS, não tem problema, então a gente vai corrigir isso aqui agora. Então eu vou abrir esse arquivo ESLint.js. Eita, ESLint.js aqui no caso. Vou vir aqui acima do parser options, eu vou colocar parser babel ESLint. Não esquecer de colocar a vírgula aqui, né, no caso, senão vai dar problema. Aqui embaixo eu vou colocar
embaixo do React aqui, eu vou colocar React Hooks. E aqui nas regras, eu vou desativar essa regra aqui, ó, que ele está falando aqui. Então, eu vou copiar essa regra aqui, só passar o mouse na regra. Vou desativar ela aqui. Então, vou colocar entre aspas e vou colocar um 0 aqui na frente. Deixa eu ver, já corrigiu, só que aqui ele está dando uns probleminhas aqui que ele mesmo eu acho que vai corrigir, ó. Então, vamos dar um save e aí ele já corrigiu muitos dos problemas. Não todos, mas já corrigiu muitos deles aqui. Beleza, deixa eu ver aqui, isso aqui foi eu coloquei? Não, acho que não. Eu vou salvar aqui. Aqui no main também ficou uns espacinhos aqui, vou salvar, ele vai corrigir, beleza. Show date ficou uns problemas, já corrigiu também. No form aqui, ele vai falar o quê? Que tá faltando tá faltando as validações dessas propriedades aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos dar um npm i proptypes, instalar esses proptypes aqui, porque a gente precisaria validar essas propriedades aqui, né, de acordo com a excelente. Então, se está falando, a gente pode validar isso aqui. Deixa eu ver aqui, instalado. Então, aqui em cima eu posso fazer import t from proptypes. Daí aqui embaixo eu vou pegar o nome dessa função. Aqui embaixo eu vou fazer assim, ó, form.proptypes igual a, e daí eu vou ver o que eu preciso validar aqui. Então, por exemplo, date seria uma string, no caso aqui. Então, eu vou falar date, dois pontos, no caso t aqui no caso, ponto string, né, no caso, ponto is required, porque é um valor requerido aqui, né? Vamos ver se validou. Validou já aqui, ó. Deixa eu olhar este cá. Se não tá nenhum problema aqui, beleza? Esse setDate é uma função, né, no caso. Então, vamos colocar setDate t.func.isRequired. Beleza? A próxima aqui é days, month, years. Vamos colocar. Isso aqui vai ser um objeto, né? No caso aqui. E aí, deixa eu pensar, vai ser shape aqui. E aí aqui eu vou fazer assim, ó, ponto is required. E aí a gente já pode fazer aqui, deixa eu ver o que vem aqui dentro. Days, month e years. Então a gente já vai quebrar isso aqui também, já vai corrigir isso aqui também. Então a gente vai fazer days. E daí isso aqui é um t.number, ponto is required. Na verdade não precisa disso aqui. Beleza, vamos ver se validou. Validou days, agora month vai ser month. Vai ser number também e years. Beleza, feito aqui. Agora falta esse aqui também, que é uma função também, que eu vou copiar desse de cima aqui, só duplicar esse aqui e fazer isso aqui. Então, beleza, ó, agora a gente tem uma aplicação que não tem nenhum errinho, por enquanto, né, no caso aqui. Só que, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Vamos escrever, né, 10/10/2010 de novo, para ver se não vai dar nenhum erro. 20, aqui deu algum problema, ó. Invalid days foi string aqui, ó. Na verdade, ele estava esperando, no caso que ele estava esperando um valor, né, no caso aqui, numérico, e foi string aqui, ó. Em algum momento do nosso código, veio uma string. E daí eu não sei onde que eu fiz isso, deixa eu ver aqui. Number days foi no set aqui, na hora que a gente estava setando o valor dele, provavelmente a gente mandou uma string em algum lugar aqui. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos garantir que isso aqui, mas eu acho que vai chegar lá de todo jeito string. Vamos garantir que isso aqui é um number aqui.
Deixa eu tentar de novo aqui. 10, 10, 10, 10. Vou colocar 10. Vou colocar vazio. Vou colocar um... Eu não sei como é que eu fiz. Eita. Agora não tem jeito, ó. Beleza, então agora a gente não consegue colocar um valor vazio aqui. Então vamos lá. Number, fechar e fechar. Beleza, então. Então agora, aparentemente, tudo corrigido. Lembrando que isso é uma aplicação para completamente iniciantes, né? No caso, se você já tem a experiência com React aí, provavelmente esse vídeo não é para você, provavelmente você nem está assistindo mais. Mas então é isso, pessoal. Deixa algum comentário aí falando se você conseguiu chegar até essa parte do vídeo, só para eu saber se as pessoas chegam a essa parte do vídeo, porque eu tenho a impressão que meus vídeos são muito longos e as pessoas não assistem completo, né? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!